E aí, galerinha, vamos para mais uma aula hoje, né? Iremos falar, pessoal, nós já estudamos, vamos aqui, Química. Nós já estudamos a matéria, as propriedades da matéria, certo? Estudamos também o átomo, o histórico do átomo, o histórico do modelo atômico, e vocês entenderam um pouco sobre átomo, que átomo é a última partida que pode ser dividida a matéria com todas as suas características, é lógico. Porque até o átomo ele é dividido. Vocês viram que o átomo é dividido em núcleo. Lá no núcleo tem o nêutron e o próton. E esse núcleo tem de sua órbita, certo? 7 camadas. Camadas essas onde é distribuído os elétrons, que são as partículas negativas. Vocês viram também o que são os elementos químicos? Os elementos químicos são conjuntos de átomos que formam determinada matéria. Hoje nós vamos aprender a classificar, né? Vamos ver a classificação dos elementos químicos. Mas, para entender a classificação dos elementos químicos, a gente precisa entender como funciona uma certa tabela, que é a famosa tabela periódica, que ela foi criada para organizar os elementos químicos, certo? De acordo com as suas características. Quais as informações temos na tabela periódica? Bom, pessoal, antes de mostrar ela, eu vou fazer aqui o relato do que nós encontramos na tabela periódica. Nós encontramos o símbolo do elemento químico, a massa desse elemento químico, encontramos, é lógico, o número atômico, até porque a própria tabela é organizada de acordo com o número atômico de ordem crescente. São 118 elementos químicos catalogados até hoje. E também tem lá na tabela o nome desse elemento químico. Então vamos lá, pessoal. Então, em se falando de tabela periódica, vamos apresentar a tabelinha. Não se assustem, porque a gente não vai pedir para que vocês memorizem. O que a gente pede é que vocês entendam. Até porque vocês irão aprofundar os seus conhecimentos sobre elementos químicos, ligações químicas, né? A própria tabela lá no ensino médio. Aqui se trata apenas de uma introdução para que vocês entendam um pouco do que vocês irão enfrentar lá na frente. Então vamos aqui. Pronto, aqui é a famosa tabela periódica. Viu, pessoal? Na minha época, os professores faziam geralmente como atividades, pediam para que a gente desenhasse essa tabela periódica. Se me perguntar até hoje o porquê, talvez tenha sido a metodologia didática pessoal naquela época. Mas para não deixar dúvida do que eu falei anteriormente, quero que vocês entendam o seguinte: a tabela periódica dos moldes de que nós estamos vendo hoje, ela foi criada por Dmitri Mendeleev, que viveu entre os anos de 1834 a 1907. Nessa tabela periódica, nós temos as seguintes informações de cada elemento. Volto a dizer para vocês. E aí vocês podem olhar aí na partezinha em cima da tabela que está em destaque. Nós temos, número atômico, o símbolo do elemento, certo? O número de massa,
o nome do elemento. Esses são as principais informações que nós temos na tabela em relação a cada elemento químico. Sabendo que os elementos químicos eles foram classificados, né, organizados de acordo com o número atômico, certo? E organizado também pelas suas características. São em número de 118 elementos químicos, viu? 118 elementos químicos que estão distribuídos nessa tabela. Então vamos aqui. Agora, o que eu quero é que vocês entendam como compreender o funcionamento dessa tabela. Eu vou colocar aqui uma imagenzinha e antes da imagem eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês. Por exemplo, a tabela é organizada em períodos. São 7 períodos. Os 7 períodos eles correspondem às camadas eletrosféricas, certo? Daquele átomo, daquele elemento químico. Esses períodos são representados na tabela nas linhas horizontais. As colunas, nós damos o nome de famílias. São 18 famílias, certo? Então, as famílias são as colunas. Os períodos que correspondem às camadas eletrosféricas são 7 períodos e estão nas linhas horizontais. Então, vamos colocar aqui a tabela para que vocês entendam. Vou colocar a tela grande. Então, ó, está aí distribuído 7 períodos, que são os horizontais, e temos as famílias, que são 18 famílias. Sabendo que existem os elementos representativos e os elementos de transição. Quais são os elementos representativos, pessoal? É o que estão na família 1, 2 e de 13 a 18. São os representativos. Representativos por quê? Eles têm apenas a última camada eletrosférica incompleta. Mas, Fabinho, tá lá os gases nobres, também lá no 18, exceto os gases nobres, que eles também são representativos, porém tem a última camada completa, viu? Além dos representativos, aí no meio, a de 13 a 12, nós temos os elementos químicos de transição. O de transição, a característica deles é que a antepenúltima e a penúltima camada estão incompletos. Outra questão importante que eu quero que vocês se liguem na tabela é que vocês prestem atenção na família 3, 4 e 5. Fabinho, por quê? Porque eles recebem, as famílias desses números recebem o nome do primeiro elemento da coluna, certo? Vocês vão ver isso lá no livro. Por exemplo, a número 4. O primeiro elemento é o titânio. Então, é a família do titânio. Tem nenhum segredo aí. Certo, pessoal? Então, isso aí é o que a gente quer falar para vocês e mostrar sobre a tabela periódica. Viu? Tabela periódica essa que é importante para a continuidade dos estudos de vocês para o ano que vem. Valeu, pessoal. Um forte abraço e muito obrigado. Estudem e façam as atividades lá no Google Sala de Aula, à medida que a gente for postando.
está quase terminando esse ano. Né? O ano que vem, iremos voltar com força total. Outra novidade é que vocês esperem aí o comunicado da Secretaria de Educação, que iniciaremos aulas presenciais ainda este ano.